Bem-vindos ao podcast Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história de Daniel. Isso aí, preparem-se para uma viagem incrível. A gente vai se basear na série de estudos do pastor Sérgio Monteiro sobre o livro de Daniel, que está disponível lá no YouTube. É isso mesmo, vamos desvendar os ensinamentos do pastor Monteiro e entender o que a história de Daniel tem a dizer pra gente hoje em dia. E já aviso, o pastor Monteiro é fera. Ele usa a história de Daniel em Babilônia para falar sobre fé, identidade e como enfrentar tempos difíceis. E sabe o que é mais legal? Ele faz uma análise profunda do contexto histórico, então a gente vai voltar no tempo e entender direitinho o que estava rolando naquela época. Tipo uma máquina do tempo. A gente vai se transportar para Babilônia. E você sabia que Daniel não era um cara qualquer. O pastor Monteiro destaca que ele era da realeza, um príncipe que podia até ter assumido o trono de Judá. Caramba, que interessante. A gente sempre imagina Daniel como um jovem exilado, mas ele era um príncipe que teve que abrir mão de tudo por causa da sua fé. Pois é, ele preferiu seguir a Deus a viver no luxo e no conforto da Babilônia. Que exemplo de coragem. Imagina só. Ele não estava apenas sobrevivendo em Babilônia, mas navegando em um mundo completamente diferente, cheio de desafios. É verdade, e o pastor Monteiro nos faz questionar a ideia de que a conquista de Jerusalém pela Babilônia foi um evento aleatório. Interessante. Ele mostra que a vitória babilônica foi uma consequência da infidelidade de Israel a Deus. É tipo um alerta na hora que a gente está dando a devida atenção a Deus. Exatamente, é um convite à reflexão. Falando em reflexão, o que você achou da explicação do pastor Monteiro sobre a recusa de Daniel em comer a comida do rei? Achei muito interessante como ele vai além da questão da dieta vegetariana. Muita gente pensa que é só por causa disso, né? Mas não é só isso. Ele usa a palavra pet bag para explicar que Daniel estava rejeitando tudo que tivesse ligado aos ídolos babilônicos. E o que seria esse patch bag? Pet bag se refere a qualquer coisa oferecida aos ídolos, não só a carne. Então a escolha de Daniel era muito mais do que uma preferência alimentar, né? Isso mesmo, era uma forma de se posicionar contra a cultura da época e mostrar sua fidelidade a Deus. Mesmo vivendo em um ambiente totalmente hostil. É tipo nadar contra a corrente. E para nos ajudar a visualizar as tentações que Daniel enfrentava, o pastor Monteiro descreve a Babilônia de um jeito incrível. Ele pinta um quadro bem vívido, né? Sim, ele fala dos portões magníficos, dos jardins suspensos, dos templos imponentes. Nossa, devia ser impressionante. Imagina a riqueza, o poder, a beleza. Era fácil se deslumbrar com tudo aquilo. Nossa, dava para se perder fácil, fácil. Mas como Daniel conseguiu resistir a tudo isso? Aí que tá. O pastor Monteiro mostra que Daniel escolheu a simplicidade. Ele preferiu comer alimentos simples e beber água, mostrando sua confiança em Deus. Que legal. É como se ele dissesse: minha felicidade não depende das coisas do mundo. Deus é a minha fonte de alegria. É isso aí. Ele estava dizendo, eu confio na provisão de Deus. É um baita exemplo pra gente, que vive num mundo cheio de consumismo e ostentação. Verdade. É um convite pra gente repensar nossos valores e buscar o que realmente importa. É, que realmente nos alimenta, né? Exato. E por falar em alimento, você lembra da história de Isaías, quando ele tem aquela visão incrível no templo? Sim, lembro. Ele fica cara a cara com a santidade de Deus, uma cena muito forte. Pois é. O pastor Monteiro usa essa história para nos ensinar a importância de tirar o foco dos nossos problemas e olhar para Deus. Faz sentido. Quando a gente se concentra na grandeza de Deus, tudo muda, né? Nossas preocupações ficam pequenas. É como se a gente dissesse, calma, Deus está no controle. Relaxa e confia. Exatamente. Mas, e aí, como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Como lidar com as distrações e pressões da nossa Babilônia moderna? Boa pergunta. A gente vai descobrir isso na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados! E aí, preparados para continuar a nossa viagem pela história de Daniel, a gente viu na parte anterior como ele era um cara de fibra, né? Um príncipe que largou o luxo da Babilônia para seguir a Deus. É verdade. Mas como ele conseguiu se manter firme em um ambiente tão diferente, né? Tão cheio de desafios? Pois é. A Babilônia era tipo um caldeirão cultural, com costumes e crenças bem diferentes dos de Daniel. E o pastor Monteiro, no seu sermão, ajuda a gente a entender como ele navegou por esse mundo sem perder sua identidade. E sem perder a fé, né? A gente falou sobre a recusa de Daniel em comer a comida do rei. O pastor Monteiro explicou que essa decisão ia além da dieta. Era sobre resistir à influência da cultura babilônica e se manter fiel aos princípios de Deus. Exatamente. Ele não queria se contaminar com nada que tivesse relação com os ídolos. Lembra da palavra patch bag? Sim. Patch bag se referia a tudo que era oferecido aos ídolos babilônicos, uma contaminação espiritual. Daniel não estava preocupado só com a comida, mas com tudo que podia afetar sua alma. Isso é. Ele sabia que a cultura dominante podia, aos poucos, moldar seus pensamentos e ações, levando para longe de Deus.
E essa é uma lição importante pra gente hoje em dia, né? Com certeza. A gente vive um mundo cheio de pet bags modernos, né? Verdade. Somos bombardeados com informações, ideologias e modismos que tentam nos moldar e nos afastar do que realmente importa. Então, como a gente identifica esses pet bags modernos e resiste a essa influência? O que a história de Daniel nos ensina sobre isso? O pastor Monteiro destaca que Daniel buscava a Deus de todo o coração. Ele orava, jejuava, estudava as escrituras. E essa intimidade com Deus dava a ele o discernimento para saber o que era certo e o que era errado, né? O que era puro e o que era impuro. Exatamente. A chave para resistir às tentações e influências negativas é fortalecer nossa conexão com Deus. É através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos que a gente desenvolve essa sensibilidade espiritual. E aí a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza, né? Sem se deixar levar por qualquer modinha ou ideia. Isso aí. É ter os pés no chão e a cabeça no céu. E sabe o que mais me chamou a atenção? O pastor Monteiro mostra que essa postura de Daniel não isolou do mundo. Sério. Mas ele não se recusava a participar de várias coisas. Sim, mas Deus o abençoou com sabedoria e inteligência e ele se destacou entre os sábios da Babilônia. Olha só, que legal. Ele foi promovido a cargos importantes e teve a oportunidade de influenciar o próprio rei. Caramba. Então, quando a gente se posiciona a favor de Deus, não precisa ter medo de perder oportunidades. É isso aí. Deus nos capacita para sermos relevantes em qualquer lugar, até mesmo em um ambiente difícil como a Babilônia. Daniel é um exemplo disso. Que exemplo inspirador. A fidelidade a Deus abre portas que a gente nem imagina. E falando em portas que se abrem, lembra que o pastor Monteiro usou a história de Isaías no templo para nos ensinar a olhar para Deus em meio às dificuldades. Sim, Isaías teve um encontro poderoso com Deus e foi completamente transformado. Mas qual a relação dessa história com a vida de Daniel na Babilônia? Boa pergunta. O pastor Monteiro usa essa história para mostrar a importância de manter o foco em Deus quando tudo parece desabar. Isaías estava em um momento difícil, o reino de Judá estava em crise. É como a gente se sente às vezes, né? Diante dos problemas, a gente se sente pequeno e sem esperança. Exatamente. Mas a experiência de Isaías no templo ensina que quando a gente tira os olhos das circunstâncias e olha para Deus, nossa perspectiva muda. A gente enche de fé, coragem e esperança para enfrentar qualquer desafio. É como se a gente dissesse: Ei, Deus, eu confio em ti, me ajuda a passar por essa. Exatamente. E foi isso que Daniel fez na Babilônia. Ele não se deixou abater, manteve sua fé em Deus. E isso fez toda a diferença. Mas se na prática, como a gente cultiva essa intimidade com Deus? Como ter essa força e esperança que Daniel teve? O pastor Monteiro dá algumas dicas importantes que a gente vai explorar na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre Daniel. A gente viu como ele se manteve firme na fé em meio à Babilônia, resistindo às tentações. A gente viu como ele não se deixou levar pelas influências negativas. Mas a pergunta que ficou é: como a gente aplica essas lições na nossa vida, no nosso dia a dia? Boa pergunta. Afinal, a gente não vive mais na Babilônia antiga, mas estamos cercados por uma Babilônia moderna, cheia de distrações e desafios. É verdade. E o pastor Monteiro, no sermão, dá algumas dicas para a gente lidar com isso. Umas dicas bem práticas. Uma delas que me chamou a atenção foi a ênfase na simplicidade. Ah, sim. Lembra que Daniel escolheu abrir mão dos banquetes do rei. Ele preferiu uma alimentação mais simples. E o pastor Monteiro usa isso como uma metáfora para mostrar a importância de buscar o essencial. Desapegar do supérfluo, né? Vinho. Daquilo que nos afasta de Deus. É isso aí, simplificar a vida. Rotina, compromissos, Isso pensamentos. tudo. Tipo, desligar um pouco o celular, sair das redes sociais. Parar de se preocupar tanto com as coisas materiais. E dedicar mais tempo para se conectar com Deus, com a natureza. Tem pessoas que a gente ama. Exatamente. E sabe o que acontece quando a gente simplifica a vida? Ok. A gente abre espaço para Deus agir. Interessante. A gente consegue enxergar as coisas com mais clareza, ouvir a voz de Deus. Sentir a presença dele de forma mais intensa. E aí a gente experimenta aquela paz, sabe? Aquela paz que só Deus dá. É essa mesma, É. independente das circunstâncias. Legal. Mas como a gente coloca isso em prática? O pastor Monteiro nos convida a fazer uma autoanálise. Olhar para dentro, né? Rever nossas prioridades, buscar uma vida mais equilibrada. Se perguntar o que realmente importa para mim. Estou investindo meu tempo, energia e recursos naquilo que me aproxima de Deus. Hoje a gente está se perdendo em coisas superficiais. Boa. É sobre fazer escolhas conscientes, né? Dizer não para algumas coisas. Para poder dizer sim pro que realmente importa. Ter coragem para ser diferente. Nadar contra a correnteza. Seguir o caminho que Deus preparou para gente. E quando a gente faz isso, O que acontece?
A gente experimenta a verdadeira liberdade, Vamos ver alegria. a verdadeira paz. No final das contas, é isso que a história de Daniel nos ensina, né? Isso aí A fidelidade a Deus. A busca pela simplicidade e a coragem para ser diferente. nos leva a uma vida plena e abundante. Mesmo em meio aos desafios da nossa Babilônia moderna. É isso aí. Que a gente possa se inspirar em Daniel e ser luz nesse mundo. Espalhando esperança, amor e os valores do reino de Deus. Amém. E assim chegamos ao final do nosso Deep Dive. Valeu, gente. E esperamos que essa conversa tenha te inspirado a mergulhar mais fundo na história de Daniel. E aplicar os seus ensinamentos na vida. Até a próxima no Deep Dive.